Sacanagem comprovada com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Cebolinha sendo vendido. Jorge Jesus fala de Felipe Luiz. Vamos ver tudo isso aqui, muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Pô, botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca aí também. Comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo e amanhã, hein? Flamengo Estudiantes e Flamengo pela Copa Libertadores da América. Amanhã, dia 18, quinta-feira de Copa Libertadores, vai começar as quartas de final pro Flamengo, rapaz. Já tô ansioso aí para esse jogo. Eu tava assistindo ontem o possível adversário do Flamengo para as quartas de final. O Racing saiu na frente, mas olha, um jogo ruim. Rapaz, Racing Vélez, assisti no José Malfitani, fiquei aqui no estúdio assistindo. Olha, eu vou te contar uma história. Um jogo pra dar calo na vista. Ruim demais, mas jogo com cara de Libertadores. O Racing tem um atacante lá, rapaz, que ele cavou um cartão amarelo pro zagueiro numa confusão, que o Wilton Pereira Sampaio caiu na dele, e depois o zagueiro foi expulso. O Vélez estava até melhor no jogo, e aí o mesmo cara que cavou o cartão pro zagueiro, é ele que faz o gol. O tal do Maravilha Martínez, lá do Racing. Então tem que ficar atento. Se porventura, e agora o Racing joga em casa, muito provavelmente vai confirmar a ida a semifinal da Libertadores. Viu o jogo do Lanús depois também contra o Fluminense. E aos 89 o Fluminense tomou o gol do Lanús, que também é ruim com força. Ei, jogo ruim, só eu mesmo para assistir um negócio desse. Ei, Fluminense, vai cair da Copa Sul-Americana, hein? E o que eu achei engraçado, e aí tem a ver com o Flamengo, é que o Renato Gaúcho, no pós-jogo, falou: mas não é porque o Fluminense tem mais dinheiro que os outros que tem que ganhar. Se for assim, nem disputa o campeonato. Renato Gaúcho, não foi você que falou lá no Grêmio, na época do Grêmio, dizendo que, me dá um time de 200 milhões que aí eu vou montar uma seleção, vai ser fácil ganhar também. E chegou, não montou, né? Perdeu de 3 para o Atlético Paranaense, perdeu de 3 para o Fluminense, tomou de 4 para o Internacional, perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, né, seu Renato Gaúcho? Ei, hipocrisia, hein? Te contar uma história. Flamengo se representa normalmente às 9h30 da manhã no CT Jorge Elal, intensificando a preparação para o confronto de amanhã contra os Estudiantes pelo campeonato da Copa Libertadores da América. Eric Pulgar, infelizmente, meus amigos, apesar da evolução mostrada no exame de imagem da tomografia do pé direito do jogador, da evolução da lesão no quinto metatarso, deve ser desfalque nos 2 confrontos da Copa Libertadores e seu retorno deve acontecer apenas no início do mês que vem. Em outubro, o volante não estará à disposição do técnico Felipe Luiz, nem no jogo da ida, nem no jogo da volta da Copa Libertadores, beleza? Ele segue e deve retornar apenas na 12ª semana. Atualmente ele está na 10ª semana do tratamento da lesão, pessoal. Enfim, desde aquela partida lá contra o Bayern de Munique, então pelo menos mais 2 semanas para ele voltar a treinar com o grupo, se recondicionar fisicamente, já está fazendo trabalho de transição para o campo naturalmente, mas precisa ser reintegrado ao grupo e condicionar plenamente fisicamente para ficar à disposição. Então, mais 2 semaninhas aí de molho para o Eric Pulgar. Mesmo com o Felipe Luiz tentando antecipar ali a volta do chileno, o atleta ainda fará mais 2 semanas de fisioterapia no campo antes de ser reintegrado. A previsão mais otimista é que o camisa 5 retorne em jogos de outubro, quem sabe aí, para o jogo contra o Bahia. No dia 5 de outubro tem Flamengo e Bahia, fora de casa, jogo pesado, jogo difícil, né? O Flamengo já tá aí convivendo com o Jorginho lesionado, o De La Cruz tem as questões dele aí, que vira e mexe tá lesionado também. Quem sabe pode ser
uma janela de oportunidade para o chileno, beleza? Flamengo pede, Conmebol autoriza mudança de uniforme para o duelo da volta da Copa Libertadores da América, pessoal. Pois é, o Flamengo inicialmente estava previsto que iria vestir, pelo menos a Conmebol divulgou lá no site deles, que o Flamengo iria vestir a sua camisa, o seu manto número 3, que é o tal do manto creme, né? Que o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo chegou a jogar uma partida fora de casa também com essa camisa creme. Aí os torcedores, pô, vai ficar jogando com essa terceira camisa toda hora, isso aí desconfigura o Flamengo, Pedrão. Eu ligo a televisão, nem parece que é o Flamengo que tá em campo e coisa e tal. O pessoal começou a reclamar, internamente também teve alguns entreveros, mas a diretoria também tinha as razões dela para promover a camisa, a venda da camisa, aquela coisa toda, e a Conmebol botou lá que o Flamengo ia jogar com essa camisa número 3 no jogo da volta da Copa Libertadores. Pois o Flamengo chegou, pois não vamos jogar não, solicitou a mudança de uniforme para o jogo da volta para a camisa de número 2, tendo em vista que o Lanús tem uniforme vermelho e branco, todo listrado. Eles já vão jogar com o uniforme branco no Maracanã, e aí poderia, enfim, confundir o rubro-negro com o listrado lá do Estudiantes. Então, originalmente, o time que entraria com o terceiro uniforme, a Conmebol aceitou, e agora o Flamengo vai utilizar o segundo uniforme da cor branca, combinado com o short branco, né, com detalhes rubro-negros na manga. Esse vai ser o uniforme do jogo da volta. Eu até prefiro, tá? Acho até melhor, mais prudente dessa forma, porque não vai acontecer nada, mas se acontecer, porque é culpa da camisa. Eu não sou favorável a isso, acho que o jogador joga, meu amigo, e aí é o que vai definir ali. Mas lógico que eu gosto também das tradicionais cores rubro-negras em campo, o rubro-negro e também o uniforme branco. O Flamengo foi campeão mundial em 81 com o uniforme branco, enfim, toda essa situação. Pessoal, ingressos esgotados e expectativa de um público de 69 mil pessoas no estádio do Maracanã. Os ingressos para o confronto entre Flamengo e Estudiantes no Maracanã foram esgotados ontem, tá? Na quarta-feira, no finalzinho ali da quarta-feira, os últimos bilhetes foram emitidos para o setor Maracanã Mais e Oeste Inferior, que ainda estavam disponíveis em função do preço que é esses ingressos, mas todos foram comprados com alta procura. A diretoria projeta uma presença, quem sabe, aí de quase 70 mil pessoas no Maracanã para empurrar o time na partida decisiva. Os ingressos para a torcida argentina do Estudiantes também venderam todos. Então é Maracanã completo, lotado. E aí é ambiente de pressão. E aí é ambiente, meu amigo, 10 minutos de jogo, o cara errou um passe, não vai. Apoia. Apoia, porque o time vai precisar desse apoio para conseguir uma vitória elástica, uma vitória cachapante. Tudo bem, 2-0 já tá bom, mas se for 3, melhor ainda. Mas, sobretudo, uma vitória para levar uma vantagem para La Plata, porque não vai ser fácil não, gente. Não esperem que vai ser fácil, porque não vai ser. Existe uma dúvida na lateral direita do Flamengo, tá? Até mesmo em função da necessidade do Flamengo vencer o jogo, por mais que o Varela esteja bem, bem, eu tô dizendo, nem clinicamente, ele tá recuperado da lesão, né, da pubalgia que ele teve aí na seleção do Uruguai, mas existe a chance, tá, do Emerson Royal iniciar na equipe titular, tá? Tá recuperado de lesão, no caso o Varela voltou a ser titular depois de um mês e vive a expectativa, no caso o Emerson Royal, de ganhar uma sequência na Libertadores, visto que o Varela acaba de se recuperar. Então existe essa possibilidade do Emerson Royal começar a partida ali do lado direito. No último jogo ele até deu entrevista falando: eu cheguei e tive oportunidade e joguei, mas tive uma pequena lesão no tornozelo e me prejudicou um pouco. Eu recebi crítica dos torcedores naquele jogo porque eu não conseguia fazer meu máximo.
Mas teve uma coisa positiva. Eu quis continuar em campo para ajudar o Flamengo. Eu sou essa pessoa, não vou me esconder, estou aí para isso. Eu trabalhei bastante, o Felipe me explicou o que queria de mim. Eu tenho essa característica de chegar no segundo pau. E eu pedi para os jogadores do outro lado para olharem para mim quando cortarem para dentro. Ele faz o gol justamente no cruzamento do Carrascal, lá da esquerda para a direita. Ele estava lá no segundo pau e faz a cabeçada no contrapé, né, do goleiro Jandrei, da equipe do Juventude. Ele completa. O Felipe, desde o primeiro dia, sempre falou para mim que queria que eu fosse um jogador muito agudo. Ele sabe da minha capacidade de apoiar. Ele falou que minha saída por fora vai ajudar muito o time. Durante a minha carreira, em muitos momentos, joguei por dentro. No Tottenham, eu praticamente jogava de volante. Ele falou que sabe que eu gosto de jogar por dentro, mas ele queria aproveitar essa minha ultrapassagem porque tem uma força física muito boa. Felipe Luiz planeja utilizar ali como arma do lado direito. No jogo contra o Internacional, que o Flamengo também almejava ter uma vitória por mais gols de diferença, acabou que só foi 1-0, ele começa com o Emerson Royal. É naquele jogo ali, inclusive, que o Emerson Royal tem a lesão no tornozelo e acaba aí ficando de fora de uma sequência em função desse problema que ele teve no tornozelo. Então, existe uma chance alta do Royal jogar nessa partida, beleza? Pessoal, o Mr. Jorge Jesus, que é sempre um prazer ouvi-lo, atual técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita, a Beli Costa, do canal Gold, parceira aí também, enfim, de viagem aí, ela tá lá na Arábia Saudita, fazendo a cobertura do campeonato saudita, e fez uma entrevista com o Mr. Jorge Jesus, e ele abordou o tema Felipe Luiz, que é um dos seus, digamos, pupilos ali, né? Uma das inspirações do Felipe Luiz para ser técnico do futebol, além, é claro, do Simeone, né? Foi treinado a vida toda por ele. Também é o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus teceu elogios ao Felipe Luiz. Para além de ser meu amigo, é uma pessoa grata. Há pessoas no futebol que se esquecem com muita facilidade das coisas, mas ele não. Ele é meu amigo de verdade e é muito grato a mim, né? Ainda falou do Cristiano Ronaldo, que convidou ele para ajudar ele a ser campeão lá na Arábia Saudita, né? O Al Nassr, o Gajardo, né, que era o técnico do Al Nassr, não vinha fazendo ali um bom trabalho. O Jorge Jesus era técnico do rival, né, do Al Hilal, que vencia o Al Nassr vira e mexe, enfim. Sempre bom aí ver o Mr. Jorge Jesus falando do Flamengo, beleza, galera? Pessoal, vamos entrar aqui num tema... Não, antes eu vou falar disso aqui também, tá? Antes de entrar nesse tema delicado, que eu vou explicar para vocês. Mas, ó, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, segundo o Estadão, né, o Marcel Riso traz a matéria aqui, está discutindo a possibilidade de realizar mudanças na Copa do Brasil já para o ano que vem, segundo ele. Está na pauta a possibilidade de jogo único na competição até as semifinais, com somente a final sendo disputado no formato de ida e volta. Há também uma discussão para a final também ser em jogo único. Assim, a partida aconteceria em campo neutro, como na Libertadores, né? Isso acontece na Inglaterra. A final da FA Cup geralmente é disputada em Wembley, né? Em jogo único, tá? Mas eu acho que a semifinal tem 2 jogos, se empatar eu acho que tem replay, né? Enfim, tem uma série de regras diferentes lá. Cara, isso seria ótimo. Abriria a possibilidade real de uma equipe ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileirão, porque ia desinchar o calendário do futebol brasileiro do número de jogos. Entretanto, eu não acredito que isso vai acontecer. Porque isso também representa menos jogos vendidos para a televisão. E menos jogos vendidos para a televisão representa menos dinheiro em caixa. Então, eu vou me surpreender muito positivamente, tá? Positivamente, se porventura a CBF
prosseguir com essa situação aí da Copa do Brasil em jogo único. Eu vou me surpreender demais, tá? Pessoal, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a torcida jovem do Flamengo por 2 anos, tá? O Juizado Especial do Torcedor dos Grandes Eventos determinou ontem o afastamento por 2 anos da torcida jovem do Flamengo por confusões no dia 31 de agosto. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que está reavaliando as condutas da Força Jovem do Vasco e da Fúria Jovem do Botafogo, também em razão de tumultos e ocasiões, enfim, situações. A organizada do Flamengo estava suspensa dos estádios desde 2021 pela Justiça, também por conta de episódios de confusão. Ok, mas agora o que eu quero entender, por que foi feito, gente, um acordo, tá? Entre o Ministério Público, a Justiça e as torcidas organizadas, que ele é alcunhado pelo termo chamado TAC. Eu não sou advogado, sou jornalista, sou criador de conteúdo, mas eu vou me aprofundar nisso aqui. O TAC é o termo de ajustamento de conduta, tá? Para restabelecer regras de comportamento no geral e também com a função de mudar a lógica da punição. Em vez de você punir o CNPJ, que é a torcida, você puniu o indivíduo. Ah, fulaninho fez merda. Se pune fulaninho. Por que você vai punir toda a instituição em função, de repente, de 1, de 2, de 3? Não sei. Por que não pune o cara que fez? Mais uma vez, cadê o TAC sendo o termo de ajustamento de conduta sendo posto? E aí a minha cobrança ao Ministério Público, minha contestação ao Ministério Público. E isso é ruim para o Flamengo? Naturalmente. Porque, cara, é importante. Eu sei que tem gente que é contra. A imprensa faz, sabe, sobretudo a tradicional, é simplista em fazer julgamentos frente às torcidas organizadas, falar, tem que ter isso mesmo. Eu não faço esse julgamento aqui no canal. Eu enxergo de forma positiva as torcidas organizadas. Elas apoiam demais o time, ajudam demais o time na arquibancada. Cria outra atmosfera no estádio. Sem elas, fica uma porcaria o espetáculo dentro do estádio. Fica horroroso, horrível. Nesse ano teve um jogo que elas não foram em protesto, né, acho que não estavam suspensas, em protesto ao valor do ingresso. Cara, ficou horrível o jogo. Um silêncio sepulcral. E aí não é culpa de um, cara, é porque faz a diferença. Entende? Então, fica aqui o meu repúdio à decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro de banir a instituição e não punir o indivíduo, o CPF. Se pune todo mundo em prol de um CPF. Tá? Pessoal, o Grêmio mantém interesse na venda, na compra, na realidade, né, de Everton Cebolinha para 2026, segundo o Diogo Rossi, lá do Rio Grande do Sul. Ele participa do Debate Raiz com Baldasso, com entre outros jornalistas de lá. Eles monitoram a situação do jogador e o jogador, segundo ele, vê com bons olhos esse retorno, possível retorno para a equipe do Grêmio, tá? Então, vamos acompanhando essa situação do Everton Cebolinha. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu likeão, tamo juntão, saudações rubro-negras.